Olá, tudo bem? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Você escolhe. Para hoje, nós escolhemos como tema o seguinte: nós, nascidos de Deus, o inimigo não toca? É muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem: eu sou de Deus, portanto o inimigo não me toca. Isto é verdadeiro? Então vamos conhecer um pouco deste assunto. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, nós encontramos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Esta mensagem nos ensina verdades inquestionáveis, que precisam ser observadas com muita atenção. A primeira delas é que o maligno, ou seja, o diabo, não pode tocar naquele que é nascido de Deus. Então eu pergunto: quem é nascido de Deus? Primeiro, somente aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, o Salvador. Este é o que nasceu de Deus. Você encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Segundo, somente aquele que não vive na prática do pecado, este é nascido de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, nós temos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Terceiro, somente aquele que recebeu de Deus um novo espírito, uma nova vida, foi recriado por Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós temos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estes são os que nasceram de Deus. Por isso, o maligno não pode tocá-los. Eles creem que Jesus é o Cristo, eles não vivem na prática do pecado e são novas criaturas. O inimigo tem algumas formas de agir contra as pessoas, mas principalmente contra os que já nasceram de novo. Por exemplo, o inimigo sempre vai usar como arma de ataque a acusação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós temos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas graças a Deus por sua palavra, que nos garante que não existe mais condenação contra aqueles que já nasceram de novo. O passado foi para sempre apagado, anulado, aniquilado. Somos totalmente livres
das acusações em Cristo Jesus. O inimigo tem outra arma contra os nascidos de Deus, a tentação. Através da experiência vivida pelo Senhor Jesus e registrada em Mateus capítulo 4, de versículo de 1 a 11, conseguimos perceber as 3 formas de tentação promovidas pelo diabo, que são desejo da carne, soberba da vida e desejo dos olhos. Em desejo da carne, lembremos, manda que estas pedras se tornem em pães. Em soberba da vida, lembremos, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Desejo dos olhos, nós encontramos, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas, graças a Deus, que aquele que já nasceu de novo tem a palavra de Deus em seu coração para vencer as tentações do maligno. Veja, o poder da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda o poder da palavra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda o poder da palavra. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi gerado por Ele, tem sempre em seu coração a palavra para lhe guiar e vencer em todas as circunstâncias. É por isso que o maligno não lhe toca. O diabo pode até nos tirar uma flor, mas ele jamais tirará a nossa primavera. Pense nisso, viva isso, encha-se da verdade e continue com Deus. Agradecemos a participação do pastor Reinaldo Ribeiro neste valioso texto. Amém?